Evangelho de João, capítulo 1. Eu vou ler com vocês a partir do verso 19. Amém? Todos acharam? Você pode glorificar ao Senhor. O texto da palavra do Senhor diz assim: Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: então quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta, para que a levemos àqueles que nos enviaram. Quem diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Faça um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Pai, fala conosco, ministra a tua palavra, o teu recado santo e bendito, e traga, Senhor Jesus, aos nossos corações o ensinamento da tua palavra. Eu oro no nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Você pode se assentar, glorificando ao Senhor. É interessante, irmãos, esse texto, e eu quero meditar com vocês no ensinamento que ele nos dá. Porque hoje em dia, nós estamos acostumados, e acho que isso sempre aconteceu, em ver pessoas que precisam de alguma forma se autoafirmar. Elas se deprimem quando alguém as diminui. E de alguma forma se levantam com ousadia muitas vezes para se fazer respeitar quando é desrespeitado. Então, às vezes as pessoas ficam chateadas quando alguém fala para uma mãe assim: você não tem sido boa mãe. Ela já fica toda magoada. Fulano falou que eu não sou boa mãe. Ou, se não sou bom pai, a pessoa diz: você tem que ser bom pai, você não tem sido bom pai. E a pessoa fica chateada porque: olha, você é gordo, você é magro, você não sabe, você é burro. De alguma forma, as pessoas o tempo todo depreciam e muitas pessoas se sentem mal com isso. Como se tivesse o tempo todo que provar alguma coisa para alguém. E o fato é que a gente nunca consegue provar tudo aquilo que nós gostaríamos. A gente nunca vai conseguir fazer com que as pessoas nos respeitem ou que mudem a sua opinião só por algo que a gente venha falar. Talvez você sofra demais por isso. E é sobre isso que eu quero falar hoje. É ministrar no teu coração algo que faça com que você compreenda que você não tem que ficar provando nada para ninguém, mas ao mesmo tempo você precisa saber bem claro quem você é, para que você não entre mais em conflito e não se sinta mal por você ouvir determinadas coisas. O texto aqui fala de João Batista. A palavra do Senhor diz que Jesus, quando fala de João, Jesus fala assim: não houve ninguém, nenhum homem sequer, que foi melhor que João. Poxa, que moral. Que moral que Deus deu para esse cara. Porque quando nós olhamos para a Bíblia, só nos personagens da Bíblia, por exemplo, Abraão, Moisés, Josué,
Elias, Eliseu. A gente vê só em pequenos homens, a gente já vê tanta coisa boa. A gente já vê tantos feitos extraordinários, que a gente fala assim, poxa, se eu fosse 10% de Moisés, estava bom. Se eu tivesse a coragem e a ousadia de Josué, de assumir a responsabilidade depois que Moisés morre, poxa, se eu fosse 10% como ele, eu estava bom. Se eu tivesse 10% do poder de Elias, meus inimigos iam ver. Imagina, Eliseu tinha 2 vezes mais. Se eu já ficava fascinado com o poder do Elias, imagina do Eliseu então. Vocês estão entendendo? A Bíblia fala que Jesus disse que não houve nenhum nascido de mulher melhor que João. E se nós lermos lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, você não precisa abrir, mas olha o que Deus fala a respeito de João Batista, para o pai dele, quando Deus fala assim, olha, Isabel vai ter um filho. Olha o que Deus fala, o que esse filho vai ser. Ele diz assim no capítulo 1, versículo 13, ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do seu nascimento, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo, desde até o seu nascimento. Fará retornar muito dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos seus filhos e dos desobedientes à sabedoria do justo, para deixar um povo preparado para o Senhor. Olha o que Deus está falando das qualidades deste menino. Poxa, gente, se nós olharmos aqui, meditarmos um pouquinho, e trouxermos para o nosso coração, a gente sabe, por exemplo, que neste momento, a Fê está gerando o Renato, a Fernandinha e o Junho. É junho ou julho? É junho ou julho? Você não entendeu a piada? É porque ele foi gerado em junho ou julho. E aí, como a gente não sabe o nome do terceiro, a gente está dando um mês. Isso é coisa da tia, não tenho culpa disso não. Então imagina assim, o Renato e a Fê, todo dia agora fica assim, ô Renatinho, Fernandinho e Junho, você vai ser um homem abençoado, uma mulher abençoada, e Junho, a gente não sabe o que você vai ser ainda, mas você vai ser abençoado como o Renato, como a Fernandinha. Você vai dar muita alegria para o papai, para a mamãe, para a vovó, para o tio, para o pastor, para a pastora, para os irmãos da Ike Palmira. Você vai ser um instrumento do Senhor. A gente, como pai, não é verdade? A gente profetiza isso. Agora aqui, quem está profetizando é Deus. É Deus. Deus falando do que ele vai ser. E olha, gente, eu como pai posso errar, não posso? Deus não erra. Deus não erra. O que Deus fala que vai ser, é. Então esse menino, ele era filho de um sacerdote, já veinho, de uma mãe veinha, que de repente, numa manifestação de Deus, numa das vezes em que seu pai foi oferecer adoração ao Senhor, o Senhor se manifesta. Veja, fazia quantos anos que Deus não falava com o povo? 400 aninhos. 400 aninhos que Deus não dava um sinal da sua manifestação, da sua presença, não usava profeta, não falava nada, e de repente, 400 anos depois, Deus se manifesta para um velhinho, sacerdote, dizendo para esse velhinho que a sua velhinha vai ter um filhinho, e que esse filhinho vai ter todas essas qualidades. Quem que é esse menino, gente? Quem é esse menino? Esse pai bate os olhos no enviado do Senhor e fica sem palavras. Calma aí, minha mulher é velha, então porque você não creu, você vai ficar sem falar. Esse cara sai de lá, mudo, e todo mundo fala assim, poxa, o Zacarias demorou lá, hein? Aconteceu alguma coisa, hein? O que aconteceu, Zacarias?
Fala comigo. Pode acontecer alguma coisa. Ô, o cara demorou muito lá dentro, sai sem falar alguma coisa, agora a véia dele está grávida. Para um povo místico que está há 400 anos esperando Deus falar, imagina, no coração deles, quem vai ser esse menino? O que vai ser desse menino? Aí o menino nasce, começa a discussão, o menino vai chamar não sei quem, o menino vai chamar não sei quem, o menino vai chamar não sei quem, aí a mãe do menino fala assim, o menino vai chamar João. Não, João não, quem é? Não tem nenhum parentesco com João. Aí o pai dele abre a boca e fala, vai ser João. Pô, o que está pegando aqui? O que está acontecendo aqui? Vocês estão entendendo? Eu estou contando mais ou menos do meu jeito a história, para você começar a tentar imaginar o que cerca a história desse menino, que agora está no deserto pregando. Olha, filho de sacerdote deveria ser o quê? Sacerdote. Era de praxe, ele ia dar continuidade ao que o pai fazia. Mas de repente esse menino cresce e fala assim, não vou ser sacerdote. Pô, tá todo mundo olhando para esse menino, o que esse menino vai ser? Ele está crescendo. Ei, ele é filho de uma mulher que não tinha filhos, era velho, o pai era velho, cercado de tanta coisa, tanto misticismo em cima. Tem que ser alguma coisa esse menino, o que ele vai ser? Será que ele é o nosso libertador? Ele é o Cristo? Ele é o profeta? O que ele vai ser? Todo cercado de expectativa. Aí esse menino resolve colocar roupa de camelo, ir para o deserto e pregar no deserto, comer mel e gafanhoto. Poxa, para qualquer pessoa, ele seria um filho desnaturado. Não é verdade? Ele deveria ser visto como um filho desnaturado. Ele deveria ser visto como um menino rebelde, ovelha negra da família. Não é verdade? Aí você fala assim, olha, o menino está cercado de tanta coisa, o menino está cercado de tanta palavra boa, e agora ele resolveu comer mel do deserto, comer gafanhoto e ser vestido de camelo. Pior de tudo, agora ele começou a falar mal do sacerdote, começou a falar mal dos religiosos. Pô, é ovelha negra mesmo, hein? O que esse menino vai ser? E aí os levitas e os sacerdotes começaram a ficar extremamente incomodados. Começaram, poxa, nossa expectativa sobre esse menino aí era muito grande. A expectativa, os sonhos que todo mundo tinha em cima desse menino era muito grande. E todo mundo quietinho. Por quê? Porque os sinais falavam por ele. Os sinais falavam por ele. Ninguém podia negar os sinais. Aí o rei não tinha medo dele por causa dos sinais. Os sacerdotes tinham medo dele por causa dos sinais. Os levitas tinham medo dele por causa dos sinais. O povo ouvia tudo que ele falava por causa dos sinais. E o povo não sabia que raio que esse menino vai ser, que esse cara vai ser. Está entendendo? Então, depois de tanta curiosidade, você vê que o povo é sempre povo em qualquer lugar, em qualquer tempo. Curiosa. Você não ia ser também? Tanta coisa cercando o menino, ninguém fala o que esse menino vai ser, o que vai ser da vida desse menino. Todo mundo está dizendo que ele é uma coisa, outro está dizendo outra coisa, outro está dizendo outra coisa. Vou lá tirar limpo. E aí os religiosos mandam lá uma turminha para falar assim, pergunta para ele o que ele é. Veja só, irmão, como eu gosto de estudar comportamento, imagina um cara cercado de tantos sinais, de tanta palavra, de tanta confirmação espiritual. Como esse cara ia ser? Como que você seria diante de uma nação que desse para você tanta bajulação? O cara ia ter um espírito de um cara assim meio que, tipo, faça aí tudo que eu quero aí, que estou querendo ser levado para o deserto 10 quilômetros, alguém pode me levar? Estou querendo comer uma farofa com torresmo. A Solange ia vir rapidinho trazer uma farofa.
Estou querendo comer um bolo gelado. A Sueli ia vir rapidinho trazer um bolo gelado. Sabe? Ah, estou querendo comer brigadeiro. As diaconisas iam fazer para mim brigadeiro. Está entendendo? Todo mundo ia fazer a vontade dele. Ele poderia se perder no que ele era. E aí todo mundo dizendo, poxa, será que ele é o Cristo? Poxa, se ele é o Cristo, é bem que eu sabia, esse menino tem que ser o Cristo. Não pode ser outra coisa. O outro dizia assim, não, ele é o Elias. O Elias que ia voltar, cheio de poder, profeta que nós estamos esperando. Ah, mas ele tem todas as características do Elias. Não, ele é um profeta. Então, havia essa discussão. É Cristo, é o profeta, é o Elias? O povo não aguentou, foi tirar satisfação. Ô, João, a gente precisa bater um papo aí. O que você é? Você é o Cristo? Não. Aí os outros lá, que apoiavam a candidatura de profeta, diziam assim, falei que não era o Cristo. Aí os outros que apoiavam a candidatura do Elias, diziam assim, falei que era o Elias. Eles, o Cristo não é. Ah, vocês já estão fora. E daí foram lá. E aí, você é o Elias? Não. Aí ficou assim os profetas, tudo já. Está vendo? Ó, é profeta. Aí você é profeta? Não. Pô, que raio que esse menino é então? Se a vida inteira, sinais, palavra, Deus dizendo, família dizendo, o sacerdote falando, levita falando dele, todo mundo falando dele, você não é nada do que nós imaginávamos que você seria. O que você é? Eu sou uma voz. Eu sou uma voz. Enquanto ele teria todos os motivos para se envaidecer, ele se diminui, mostrando exatamente o que ele era. Eu digo para você assim, se Deus fala que você seria o cara, se Deus dissesse que você seria o cara, que tipo de obra você imaginaria fazer? Eu teria uma igreja, a maior igreja do mundo, a mais rica, a mais luxuosa, a mais poderosa. Esses dias eu vi um líder religioso dizer isso. As pessoas diziam assim, ele dizia assim, eu não aguento mais as mentiras que falam ao meu respeito. Ele falando para a igreja dele. As pessoas dizem que eu sou o pastor mais rico do Brasil. Mentira! Estou cansado dessa mentira. Eu sou o pastor mais rico do mundo. Que coisa é essa de ficar me rebaixando? Que coisa é essa de ser o mais rico de 200 e poucos milhões de pessoas? Eu sou mais rico do que 7 bilhões de pessoas. Se Deus fala a teu respeito, como falou de João, que tipo de obra você imagina fazer? Você imagina ser o mega plaster, super, hiper? João diz, eu sou a voz. Eu sou a voz. Mostrando que quanto mais Deus nos dá, menos a gente se acha. Quanto mais Deus faz algo na minha vida, menos eu bato no meu peito para dizer que eu sou. E no nosso meio, existe uma arrogância para as pessoas quererem se autoafirmar, dizendo que são grandes, que são bons, que olha, todo mundo precisa de mim. Cantor, então, precisa, olha, o povo tem que abrir tapete vermelho para cantor gospel. Não é verdade? Pastor agora, não, pastor é pouco. Pastor, ó, é chinelo. Tem que ser para cima. Não é? As pessoas hoje não se satisfazem mais com pequenos trabalhos, tem que ser
imensos trabalhos. Olha, João Batista está dizendo aqui, eu só sou uma voz. Eu sou aquele ao qual Isaías diz, eu sou aquele que vai vir no poder de Elias. Quando nós falamos no poder de Elias, quando nós trazemos no original, esse Elias é dividido a palavra entre El e Yah. Isso quer dizer o quê? Poder de Deus. El, poder, Yah, de Deus. E quando nós falamos, eu vou no poder de Elias, eu estou dizendo, eu vou no poder de Deus. Ele não coloca a vida dele na primeira pessoa em nenhum momento. Ele não se gaba em nenhum momento de algo que ele possa ser, de algo que ele possa ter ou ele possa fazer e realizar. Ele simplesmente diz, eu sou um instrumento de Deus para preparar o caminho daquele que vai vir depois de mim, que é muito melhor, mais poderoso do que eu, na qual eu não sou digno nem de desamarrar ou amarrar suas sandálias. Vocês estão entendendo? E aí eu e você precisamos entender claramente isso, sabe? Porque nós queremos que Deus se manifeste na nossa vida, mas a gente precisa compreender que a manifestação de Deus já está ocorrendo. Só que a gente acha que a manifestação de Deus tem que colocar a gente num patamar que nós achamos que tem que estar, que não precisa. E aí a gente fica infeliz, insatisfeito, murmurando o tempo todo, porque a gente não é, porque a gente não tem, porque a gente não recebe, porque o outro tem e eu não tenho, porque o outro é e eu não sou, porque acontece isso com o outro e não acontece comigo, sendo que o tempo todo, para a gente achar que Deus está conosco e que Deus nos abençoa, são coisas que a gente precisa fazer e ter para se autoafirmar. Hoje Deus está querendo dizer para você, compreenda que você não precisa disso tudo para se autoafirmar, você só precisa crer que Deus está contigo. João, ele podia dizer, eu sou o cara, porque Deus já falou do que eu sou. Todo mundo está falando do que eu sou. Todo mundo está dizendo que eu sou super blaster, mega, hiper. Eu sou a voz. Eu sou a voz. Então nessa noite, Deus hoje tem como propósito mostrar para você que se você não está se achando o que você gostaria de se achar, primeiro você precisa se encontrar com a sua verdadeira identidade. Porque se alguém perguntar para você assim, você é isso? Você vai dizer, não, não sou não. Mas qual é o nível da comparação que você faz? Aonde você está se comparando? Com quem você está se medindo? Você consegue identificar qual é a sua identidade em Deus? Ao ponto de se sentir seguro naquilo que você faz, ou vai fazer e se realizar naquilo que você faz, mediante somente naquilo que você é em Deus. De encontrar a tua felicidade, de saber qual é o seu verdadeiro potencial, independente do que as pessoas dizem ou vão dizer de você. Nessa noite, eu quero que você busque a Deus, depois de comer dessa palavra, e entenda que você é algo peculiar na mão de Deus. Você tem um propósito na mão de Deus e que você tem que saber o que você é. E o resultado disso não importa. O que importa é você saber o que você é. É você ter a condição de compreender qual é essa dimensão. Está entendendo? Eu, como pastor da tua igreja, eu sei o que eu sou. Se um dia Deus nos levar para um patamar muito elevado de crescimento, não vai mudar nada do que eu sou. Por quê? Porque eu sei o que eu sou. Eu não vou deslumbrar e nem vou, ficar voando, viajando na maionese, porque eu agora tenho uma igreja de 10 mil, 20 mil, 50 mil, porque todo mundo me conhece. Não, irmão. Eu tenho que saber o que eu sou, para eu continuar fazendo o que eu tenho que fazer. O João, ele sabia que ele só ia preparar o caminho do Senhor. Poxa, mas ele era tudo aquilo que Deus falou.
E aí a gente fica achando que nós estamos diminuindo o cara. Não, o cara sabe muito bem o que ele é. Ele sabe claramente o que ele é e o que ele tem que fazer. Enquanto as pessoas criaram uma expectativa, o João, cercado de tanto bajulador, ele não se deixou levar. Ele não se deixou levar. Ele não se deixou levar para o tapinha nas costas, dizendo, você é o cara, meu, você vai ser o revolucionário da nossa geração. Ele não se deixou levar por isso. Ele não se deixou levar por cargo, ele não se deixou levar por título, ele não se deixou levar por sucesso ministerial, ele não se deixou levar. Ele continua sabendo que ele é uma voz que clama no deserto. Ele tinha convicção sobre isso. E olha, se você de verdade quer ser feliz nessa terra, você precisa ter a mesma convicção do que você é. Porque se você não tiver essa convicção, você vai ficar correndo atrás de gente falando besteira para você. Por que a nossa geração precisa tanto de profetisas e profetas para dizer assim, eu estou vendo você lá na frente fazendo isso, isso, isso. Ai, que legal. Nossa, que bom. Ai, então eu vou trabalhar. Por que você não trabalha se você mesmo não ouvir nada disso? Por que você não continua produzindo, mesmo sem ter que ouvir a pessoa dizendo, você vai ser o melhor, o top, o máximo? Sabe? Por que nós não podemos continuar sendo bom pai, boa mãe, bom marido, boa esposa, bons filhos, bom funcionário? Independente das pessoas dizendo, um dia você vai ser o diretor dessa empresa. Para que você precisa ser o diretor para ser bom? Você não pode ser bom hoje. Por que você só vai ser bom porque alguém vai projetar você a ser alguma coisa? Por que você só vai ser boa mãe se alguém disser assim, olha, você é a mãe do fulano. Sabe quem é o fulano? O fulano vai ser o futuro presidente da república. Aí você vai ser a mãe do século. Por que você não vai ser a mãe do Zezinho, do Joãozinho? Que vai ser um homem honesto na terra e que vai ser um bom pai de família? Que vai ser um bom marido? Por que você não dá a mesma intensidade? Por que nós precisamos muitas vezes mudar a nossa maneira de ser, mediante algo que nós precisamos ser projetados? Hoje Deus quer mostrar para nós que não importa o que vamos ser, é importante o que a gente é. O importante é o que nós somos. E nós precisamos ter esse entendimento. Porque o que eu vejo, irmãos, de verdade, são pessoas negociando a unção de Deus. Eu vejo as pessoas negociando posições. Eu vejo as pessoas negociando sucesso profissional. Nós fomos comprar hoje o alimento do almoço, e aí um senhor falou assim para a gente, eu enriqueci com o meu restaurante. E eu falava assim, eu queria ser, quando chegar aos meus 60 anos, poder vender a minha empresa, pegar todo o patrimônio que eu tenho e desfrutar com meus netos. Mas quando eu tinha 50 e poucos anos, um fiscal da prefeitura entrou no meu estabelecimento e disse assim, olha fulano, eu sei que teu trabalho é bem feito, tua comida é bem feita, eu sei que teu estabelecimento aqui é tudo arrumadinho, mas é o seguinte, para o seu estabelecimento ficar aberto, a partir de hoje você vai ter que me pagar uma propina de R$5.000 por mês. Senão eu fecho o teu estabelecimento. Ele, na frente do fiscal, olhou para o céu e falou assim, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor me aposentou. Sério. Ele falou para o fiscal assim, você pode avisar os meus funcionários que eles estão de aviso prévio? Avisa lá, meus funcionários, que a partir de agora eles estão de aviso prévio e eu estou aposentado. Ele fechou o restaurante. Mas não pagou a propina. Ele falou assim, como eu posso fazer isso? Como eu posso entrar na presença de Deus e aceitar uma coisa dessa? Me nego. Me aposentei antes do que eu tinha me programado fazer. Mas eu estou vivendo a vida que eu queria. Com meus netos. Está entendendo? Eu quero que você compreenda quem você é, para você não se deixar levar por ninguém.
Você precisa saber quem você é, para ninguém te manipular. Você precisa saber quem você é, para que ninguém possa te corromper. Você precisa saber quem você é, para que Deus possa continuar fazendo a obra através da sua vida, sem que você tenha que negociar a sua posição. João, eu sou a voz. Eu sou a voz. E morreu sendo a voz. Que sonho tanto, que tanta coisa cercava. Que trabalho pequeno esse de João, não? Não, a palavra do Senhor diz que ele batizava com água para arrependimento. Quando hoje nós batizamos como? Para quê? Mas ele diz, o que vem após mim vem para batizar com... Isso não acontece hoje? Você percebe que hoje nós cumprimos algo que João já fazia lá atrás? Quantos anos depois? Quantos anos depois, o trabalho de João continua existindo. Nós ouvimos a palavra do Senhor, nos arrependemos dos nossos pecados e somos batizados com água. Ele serviu para o reino? Serviu. Ele viu isso? Não. Mas foi útil. E até hoje, nós desfrutamos de algo que ele começou fazendo. Aquilo que Deus falou, olha, a obra que João vai fazer, ele vai fazer com que muitos se voltem para Deus. Muitos que estavam longe vão voltar-se para Deus. Isso acontece hoje? Acontece. Foi pequena a obra que Deus fez na vida dele, né? Por ser uma voz. Você percebe que nós, que muitas vezes queremos produzir do nosso jeito, achando que a posição que nós temos é que vai determinar o tamanho da obra. Não, a gente só precisa saber quem a gente é, para Deus poder nos usar, para que aquele trabalho que nós realizamos possa perdurar por gerações e gerações. Não houve ninguém como João. Ele era profeta? Não. Ele era o Cristo? Não. Ele era o Elias? Não. Ele era quem? A voz. Quem você é? Você é a voz para 10 gerações da sua família. Você é a geração, você é o que vai impactar o seu filho, que vai impactar os seus netos, que vão impactar os seus bisnetos. Ah, pastor, eu prefiro ser presidente do Brasil. Que obra tão sem graça. Pois é, a palavra do Senhor diz que se você tiver uma aliança com Deus, o Senhor abençoa até 1000 gerações da sua família. Aí você acha o quê? Preciso trabalhar, pastor, preciso trabalhar, preciso deixar alguma coisa para os meus filhos. Ei, você deixa nada para os seus filhos. Você acha que uma casa é deixar alguma coisa para os seus filhos? Você acha que deixar um carro bonito é deixar alguma coisa para os seus filhos? Deixar um sítio, uma fazenda, um helicóptero, um iate? Ô irmão, vem o Catarina e afunda o iate. Vem a tempestade e destrói a fazenda. Vem o ladrão e rouba o carro. Vem o banco e come seu dinheiro. Vem o cola e rouba a poupança. E aí? Preparou o quê? Mas se você tem uma aliança com Deus, você prepara até 1000 gerações a bênção de Deus para a sua família. E aí? Você é importante ou você é insignificante? O que você é? Eu sou uma voz. Nesta igreja, eu tenho sido uma voz. Não para me promover, nem para me envaidecer, mas para pregar e ministrar a palavra do Senhor, para viver através da minha vida algo que é certo e ensinar a vocês o que é o verdadeiro evangelho, sem fazer com que vocês fiquem presos a tradições e rituais, mas se libertar totalmente de toda e qualquer religiosidade e viver para Deus como Deus quer que você viva. Nessa noite, o Espírito de Deus mandou ministrar essa palavra. Você está preocupado com o que as pessoas dizem a respeito de você? As pessoas estão dizendo o quê? Você está preocupado com isso? Você está deixando de dormir por causa disso? As pessoas dizem assim: nossa, fulano, você nasceu para outra coisa. Você está fazendo isso?
Ô fulano, eu te criei para ser isso. Eu te criei para ser aquilo. Mas eu sou o que Deus quis que eu fosse. É pouco para você? Pois é. Mas é o que Deus quis. E eu sei o que eu sou. E eu estou aqui diante do Senhor. E olha, quero abrir um parênteses aqui. Não é para você ser um jumento de teimoso. Usa essa palavra. Pastor. É de Deus. É de Deus. O povo está falando para eu mudar. Está falando que eu preciso mudar. E aí você é teimoso, é um jumento empacado que não quer andar. E as pessoas estão dizendo para você, você precisa mudar para melhorar. E você agora vai usar essa palavra para dizer, olha, Deus falou, tem que parar, tem que ficar parado mesmo, tem que dar ouvido. Olha, para você ser um jumento completo, só falta assobiar. Eu estou falando para gente inteligente. Pessoas que muitas vezes estão sofrendo, porque estão se posicionando em Deus, e muitas vezes os nossos posicionamentos estão incomodando as pessoas. E Deus quer que a gente faça, Deus quer que a gente realize, mas as pessoas querem muitas vezes que nós sejamos muito mais do que nós somos, e nós precisamos compreender qual é a nossa verdadeira identidade, para que aí Deus possa nos usar, para que a glória dele possa crescer na terra. Então, em nome de Jesus, hoje, recebe esta palavra para você compreender que não é a grandeza das coisas que torna você alguma coisa, mas é a obra que você realiza que torna você alguma coisa. É o propósito na qual você foi feito para fazer e você está fazendo. É isso que te torna alguma coisa. Não adiantava nada o João querer ser o Elias. Eu vou tentar ser o Elias. Não vai chover por 4 dias, chove no outro dia. Olha, a partir de hoje vai descer fogo do céu na cabeça de vocês. Não chove nada e vai ficar frustrado. Está cheio de crente assim. Vê lá o Valdomiro tendo o dom, a unção de curar as pessoas. Agora eu quero ter o dom do Valdomiro, porque eu vou curar, porque eu vou aparecer na televisão. E aí vai, cura, sai isso, sai aquilo, sai aquilo. Não, você não é o Valdomiro. O Valdomiro está sendo usado lá e você não é o Valdomiro. Então eu vou ser Benirrinho, vou assoprar e todo mundo cai, vou jogar o terno e todo mundo cai. Aí você joga terno, tudo, joga o púlpito e ninguém cai. Aí você fica frustrado, meu Deus. Aí você olha o outro pregador falando uma coisa, não, ele joga água no povo, vai pegar a água e vou começar a pedir mangueira. Aí vem a prefeitura e te dá uma multa porque você está desperdiçando água. Aí você diz, Deus, por que as coisas não acontecem? Não, porque você não sabe quem você é. Sabe? Aí você vai cantar uma música. Eu vou cantar a música da Eixa, vou cantar igual a... Não, você não é a Eixa é a outra. Você é você, canta do jeito que Deus te fez. Eu vou cantar, eu sou o Fernandinho. Começa a gritar, todo mundo fala assim, sai daqui, para, você grita demais. Você é diferente, cada um foi criado para um fim. Vamos assim, eu amo a Ana Paula Valadão, vou cantar como a Ana Paula. Vai, Espírito. Chega, gente. Nós estamos criando um monte de gente sem identidade. Estamos criando um monte de gente de identidade. Por isso eu não quero ninguém me copiando, não, irmão. Você sabe que às vezes eu vou assistir a mensagem, depois eu fico rindo de mim mesmo. Não acredito que eu fiz isso. Hoje eu fiquei rindo, lembrando do leão da parte da manhã. Não acredito que eu fiz aquele leão. Para quem não estava, vocês vão ver na internet depois. Vocês estão entendendo? Eu que não consigo pular, dançar à vontade às vezes, quando você vê que o cara está encenando na mensagem, como que eu consigo fazer isso? Eu faço porque na hora o Espírito vem, enche meu coração e eu produzo. Mas não é consciente não, porque depois eu vou dar risada do que eu fiz. Agora, irmão, já pensou? Você quer ser meu discípulo, vem o João aqui, ele vai ser meu discípulo, o Souzinha. Aí ele corta o cabelo até a metade da cabeça dele, para ter uma testa do tamanho da minha. Pelo amor de Deus! Nossa, já imaginei o Souzinha com o cabelo na metade. Vocês estão entendendo? A gente precisa ter a nossa própria identidade, a gente precisa saber o que nós somos em Deus. Para a gente não ficar se achando mais do que nós somos e também não ficar se depreciando e se deixar depreciar.
A gente precisa entender que dentro de um corpo, cada um de nós temos uma função, e Deus vai nos usar para que um contexto todo possa ser alcançado. Não precisa ser pastor para que você possa fazer a obra do Senhor. Você pode estar ajudando um pequeno grupo, você pode estar participando num grupo missionário, você pode estar abrindo a tua casa para que alguém possa estar pregando. Você pode fazer a obra de várias formas, mas não precisa ser o que os outros são. Você tem a sua própria identidade. Não se sinta diminuído. Olha, este João tinha tudo para ser visto diante da sociedade como o maior. E as pessoas pouco falam de João Batista. Pouco falam de João Batista como os grandes da Bíblia. Mas o Jesus, nosso Senhor, falou dele. E Jesus, quando fala, irmão, nós acatamos. E se Jesus disse que não houve ninguém nascido de mulher como esse cara, então não houve. Até hoje não houve. Então eu e você vamos nos colocar na posição certa e deixar que o Espírito de Deus nos use segundo a sua vontade, segundo o trabalho que Ele quer que eu e você realizemos. E depois vamos comemorar a vitória do reino de Deus. Tenho certeza, meus irmãos, que o Espírito de Deus está neste lugar, está falando no teu coração, para que você possa se deixar usar pelo Espírito Santo de Deus. Quem são vocês? Quem é você? Que você saiba claramente quem você é e o que você pode realizar para o reino de Deus. Amém? Palavra do Senhor para você.